Olá, pessoal. Ficou também faltando ver as propriedades da radiciação. São propriedades que envolvem as raízes, tá? Então, raiz, aqui no caso, com como se fosse um conceito sem número, a formulinha. Eu tenho uma raiz, esse n representa o índice da raiz, tá? Então pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, tá? Quando é raiz quadrada, não aparece número. Aqui o caso, aqui o exemplo. Raiz quadrada não aparece o 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado aqui no caso. Primeira propriedade. Quando eu tenho o índice da raiz igual ao expoente do número, é como se eu simplificasse, ó. Esse n aqui da raiz, ele vem dividindo o expoente. Então, ficou n dividido por n. N dividido por n é uma coisa dividido por ela mesma, dá 1. Um número elevado a 1 é ele mesmo. Então, para simplificar, quando eu tenho uma raiz que o índice é igual ao expoente que está no número da parte de dentro, você pode simplificar, cortar. Então, por exemplo, aqui com o número. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mesmo índice, mesmo expoente. Quem sobrou? 3 é a resposta. Raiz quadrada de 9 ao quadrado. Mesmo índice, mesmo expoente. Corto, sobrou o 9. Ah, mais um. Raiz cúbica de 8 ao cubo. Mesmo índice, mesmo expoente. Corta. Quem sobrou? O 8. Essa é uma propriedade. Tem outra propriedade. Quando eu tenho raiz de um número que está sendo de dois números multiplicados dentro da raiz, eu posso realizar a raiz separada. Então, seria raiz desse número vezes a raiz do outro número. Com o número aqui fica mais fácil. Raiz cúbica de 9 vezes 3. Eu posso calcular separado a raiz do 9, depois o resultado multiplicado pela raiz do 3. Então, por exemplo, raiz cúbica de 9 vezes 3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Na divisão, a mesma coisa. Se eu tiver uma divisão dentro da raiz, eu posso calcular a raiz separadamente e depois fazer a divisão. Por exemplo, raiz quinta de 10 dividido por 5. Eu posso fazer separado. Raiz quinta de 10 dividido por raiz quinta de 5, ok? Outro exemplo. Já coloquei direto com o número para ficar mais fácil. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, eu posso multiplicar os índices da raiz. Então, aqui, como que eu iria ler? Raiz quarta de raiz cúbica de 2. Quais são os índices? 4 e 3. Então, eu posso multiplicar 4 vezes 3, 12. Então, raiz, índice 12 de 2. Outro exemplo. Raiz quadrada de raiz quinta de 9. Quais são os índices? Raiz com raiz. Aqui não tem índice, é 2. 2 vezes 5, 10. Então, seria raiz décima, raiz índice 10 de 9. Vou mandar uma foto com algumas atividades para vocês aplicarem essas propriedades. Abraço!